Olá, sou o professor Palomino. No vídeo de hoje vou mostrar a configuração da interrupção do timer 0 do microcontrolador PIC16F877A, timer de 8 bits que permitirá criar bases de tempo. Neste caso, vou explicar como funciona a interrupção, em que momento acontece a interrupção, quais são os registros utilizados na configuração e no funcionamento do timer, assim como farei uma codificação, um fluxograma, uma codificação para simular e acompanhar os tempos de interrupção no simulador MPLAB. Então teremos aqui os 4 bancos que tem os registros que nos interessa, que neste caso é o timer, e o Inchcom, que está nos 4 bancos. O Inchcom. Então, inicialmente, a preocupação é entender como funciona este registro do timer, este Special Function Register. Este timer 0 nos dá informação de como está contando esse timer. São de 8 bits. Então, a forma como é criada a interrupção parte do fato dele iniciar em um valor. Neste caso, o mínimo é 00H. O mínimo é 00H, passando por 01, 02, ele vai incrementando, é um contador em incremento, e finalmente, depois de chegar aos momentos finais, ele passará por FBH, FCH, FDH, FEH e FFH. O último valor de contagem é FF. Depois disso, a contagem nos indicaria que iria para 100, só que lembrando que ele é de 8 bits. Então, se eu coloco aqui um 100, seria um erro conceitual na medida em que ele não tem mais que 8 bits. Então, este é um valor que nunca chegará a acontecer. E é nessa hora em que ele passa de FF, vai para 100. Nesse momento, passa para 00, né? Ele não vai para 100, vai para 00, e aí acontece a interrupção. Então, esse overflow, esse transbordo de contagem é o que permite determinar que a interrupção acontece depois de 255 incrementos mais uma, ou seja, de FF a 0. Ou seja, que no total ele tem 256 incrementos, né? 256 incrementos. Existe uma equação que em outro vídeo vou explicar, mas que pode determinar qual é o valor do timer, do TMR0, para ele iniciar a contagem e acontecer em um tempo determinado. Quer dizer o seguinte, eu devo conhecer qual é o tempo de incremento deste timer, qual é a frequência, né? Seria o período que nos leva a determinar quantas vezes ele deve incrementar, deve contar este timer, deve incrementar este timer para que aconteça um tempo que eu desejo. Então, se ele tem um cristal, vamos supor aqui um cristal de 4 MHz, é claro que o período do relógio interno, ou melhor, a frequência do relógio interno é igual a essa quarta parte do cristal, né? O cristal dividido 4, neste caso 1 MHz. Esse 1 MHz terminará determinando um período, vou deletar aqui, um período de oscilação interna de 1 microsegundo. 1 microsegundo. Esse é o tempo que, em princípio, ele levaria a incrementar. Se o relógio interno está conectado diretamente ao contador do timer, ele estará contando em 1 microsegundo cada vez, né? 1 microsegundo cada vez. Então, evidentemente, os primeiros valores até chegar a 3 seriam 3 microsegundos, né? Agora, ele tem uma possibilidade de criar um prescaler,
que permite, a partir de valores como 2, 4, 8, 16, 32 até 256 vezes o tempo de incremento a partir desse tempo de oscilação. Quer dizer que já não será mais por 1 microsegundo, sino que eu tenho que considerar este prescaler. Então o incremento seria de 1 microsegundo vezes o prescaler. 1 microsegundo vezes o prescaler. Se o prescaler for de 8, então ele vai demorar 8 microsegundos. Se o prescaler for de 256, ele vai demorar 256 microsegundos. Então cada um destes será 1 microsegundo vezes o prescaler. 1 microsegundo vezes o prescaler. Portanto, se ele inicia a contagem desde 0, 0, o tempo de interrupção, se o tempo de interrupção irá acontecer entre os 255, 256 vezes que vai a contar, 255 até FF, e 256 quando cai. Então, isto seria 256 vezes que vai contar o tempo de cada um deles. Se o prescaler é de 256, né, vamos supor este prescaler, vou colocá-lo aqui, de 256. Então ele fará 256 contagens de um tempo de 1 microsegundo vezes 256, que é o prescaler. Né? Esse seria o valor de tempo máximo que vai conseguir o timer zero em gerar uma interrupção. Estou aqui, vamos botar a calculadora. Então, esse é um valor de 256 vezes 256 vezes 1 microsegundo. 1 microsegundo expoente a la menos 6. E aí teremos o tempo de interrupção. Vamos colocar aqui. Tempo de interrupção igual a 65.536 milissegundos, né? 65,536 milissegundos. Esse é o tempo máximo que eu vou conseguir gerar com um microcontrolador que está com um cristal de 4 MHz, portanto um tempo interno que é a quarta parte, o período, a quarta parte, um microsegundo, considerando um prescaler de 256, certo? Mas que tal se eu quero 30 milissegundos? Se TI é igual a 30 milissegundos, quanto tem que ser o prescaler? E quanto é esse o valor do timer zero? Porque já não é 0, 0, com certeza. Terá que ser um valor intermédio aqui. Em algum ponto ele tem que iniciar a contagem para ele, chegando ao valor final, gere a interrupção. Então, como foi indicado inicialmente, nós teremos um outro vídeo explicando a equação, mas a equação está aqui. A equação é esta aqui. O valor do timer zero é igual a 256 menos, ficou torto, menos o cristal. Esta é uma equação que eu preferi deixá-la em termos do cristal, para que não tenha que calcular a quarta parte, caso esqueça, enfim, já que o cristal vezes o tempo de interrupção dividido 4, obviamente, para já ele calcular o cristal, vezes o prescaler. Esta é a equação que nos permite determinar qual deve ser o valor do timer zero para ele atingir a interrupção no tempo que seja indicado por TI. Então, se TI agora é de 30 milissegundos, né? Se TI é igual a 30 milissegundos, o prescaler será igual bueno, mais ou menos, poderíamos ter uma noção aqui de ver se 65.536 milissegundos
é conseguido com 256 no prescaler, com certeza aqui também. Então, vamos colocá-lo e vamos fazer com outro depois também, não? Porque o que acontece se o prescaler é igual a 256 e o prescaler é igual a, vamos colocar 8, prescaler 8. Lembrem que tem 2, 4, 8, bem, depois a gente vê com mais clareza onde que configura isso. Por enquanto é só entender a ideia de atingir o tempo da interrupção, nesse caso 30 milissegundos. Então, timer 0 será igual, timer 0 quando o prescaler é igual a 256, isso será igual a 256 menos o cristal, que é de 4 MHz, vezes o tempo de interrupção, que são 30 milissegundos, dividido, vamos colocar um pouco mais para cá, 30 milissegundos dividido 4 vezes o prescaler, que é 256. Então, neste caso, vamos botar nossa calculadora novamente. E vamos limpar o resultado anterior. Será 256 menos 4 MHz, 4 expoente a 6 vezes 30 milissegundos, 30 expoente a menos 3. Isto dividido 4 vezes 256. E final dá 138,81. Então, este timer 0, quando P, vamos puxá-lo para este lado. Estas operações aqui já colocamos igual. Isto é igual a 138,81. 81,25. Claro, este é um valor impossível para o timer, não tem casas decimais, o timer incrementa de forma inteira, 1, 2, 3, né? Então 138 é um valor possível, porque é um valor que é menor a 255. Lembrem que o timer 0 é um registro de 8 bits, portanto, timer 0 sempre tem que ser menor a 255. 138 está certo, mas teremos que aproximá-lo a 139, né? Está mais próximo a 139, o que equivale a 139 em hexadecimal. Podemos fazê-lo de duas formas. Com nossa calculadora, ele deve ter aqui uma forma de programador, isso que está. Já ensino então como você colocar rapidamente esses valores em hexadecimal, caso não tenha as habilidades de conversão para convertir. Então você tem 139 em decimal e passa para hexadecimal, 8B. Pronto, então ficaria 8B. Isso, 8B. Esse é o valor que eu teria que garantir que sempre inicie a contagem com 8B, com um prescaler de 256, com um cristal de 4 MHz, para ele atingir um tempo de 30 milissegundos, certo? Agora, se o timer 0 utiliza um prescaler de 8, então esse prescaler, vamos ver que nos vai determinar 256 menos 4 MHz vezes o TI, que é 30 milissegundos, dividido 4 vezes o prescaler, e o prescaler é de 8. Isto é igual, novamente, nossa calculadora. Vamos a nossa calculadora científica, padrão, e vamos calcular então este novo timer. Seria 4 vezes 4 MHz, 4 a 6. Perdão, aqui primeiro. F aqui na expressão. Primeiro é 256 menos 4 MHz,
4 exponente a 6 vezes o TI, que é 30 milissegundos, 30 exponente a la menos 3, e isto dividido, isto, bem, 4 vezes 8, para que fique claro que estou fazendo, né? Para os que têm dúvida aí. Aqui aparece a expressão para conferir que realmente vamos calcular certo, e aparece menos 3.49, menos 3.49. Aqui temos um problema que já é evidenciado pelo signo, né? No caso tem um negativo. Esse negativo já indica que ele está fora de rango. Não tem como carregar um valor de menos 3. Portanto, o timer não pode ter, para poder atingir os 30 milissegundos, com certeza um prescaler de 8 não conseguiria. Então, a gente pode fazer um Excel, botar as equações e calculá-lo para ver quando que funcionaria, né? Então, já estamos aqui no Excel, onde vamos colocar as informações para calcular os valores de timer 0 em função do TI. O TI que é de 30 milissegundos. Foi micros aí, né? 30 milissegundos, menos 3, isto. Está aí. O cristal, que é outra constante, esse cristal é de 4 MHz. Teremos aqui o prescaler. Vou deixá-lo pescar. E aqui o valor do TMR0. Vamos colocar os diferentes prescalers, que é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. E a equação do timer será igual a 256 menos o QD aqui do cristal. Botamos um F4 para que ele pegue sempre esse valor, vezes o TI também, um F4 para que pegue sempre esse valor, dividido o resultante da operação entre 4 vezes o prescaler. O prescaler está aqui nesta coluna, então seleciono e pronto. Puxamos para baixo. E aí estão os valores. Claro que vamos mudar a formatação destes para vê-los nesta forma numérica. Estão aí. Esses são os números. Observen que dá negativo. Estes valores, quando dá negativo, pues são um problema. Não poderiam estar em timer 0. Lembrem que para que esteja em timer 0, ele tem que ser um valor menor a 256. Então, não iria. O timer 0. Aqui vamos arredondar, né? O valor aproximado, o arredondado. Vamos colocar aqui também uma função de Excel, que é de arret. O número que será neste caso desta coluna, ponto vírgula, e o número de dígitos. E aí estão os valores arredondados. Também com Excel podemos saber o valor em hexadecimal do timer 0. Vamos colocar aqui timer TMR0 em hexadecimal. Então vamos utilizar a função de decimal a hexadecimal deste número aqui. Pronto. Fica um número enorme porque ele é negativo. Mas aqui nesses dois últimos dá para ver o valor 8B.
que também foi calculado aqui, né? 8b. E com 8 deu negativo. Com 8 aqui também deu negativo. Onde está? Com 8 também deu negativo. Claro que não deu o mesmo número, né? Algum erro a gente cometeu então nesse cálculo. 4 MHz, 30 milissegundos, 4 vezes 8. Bom, teríamos que rever o vídeo lá na hora de ter digitado na calculadora. Provavelmente coloquei o dedo errado. Enfim, mas aqui é interessante porque nos permite ver o cenário geral. Poderíamos trabalhar com o erro absoluto e ver qual é o melhor em função principalmente dessas casas decimais que estamos arredondando, né? Então aqui, a partir do erro, nós vamos determinar qual é o melhor. Então vai ser igual ao valor... bom, primeiro vou calcular o tempo que vamos obter, né? Melhor vamos calcular o tempo real, tempo da interrupção. O tempo da interrupção será, então, agora considerando outra equação. Agora vamos pegar esta equação e levá-la agora em função de TI. Então, TI, o tempo de interrupção, será igual a, vamos lá, TMR0, vamos fazê-la bem, 250, não, vamos colocá-la bem aqui, 256 menos TMR0, isto vezes 4 vezes P, e tudo isto dividido o valor do cristal. Esse seria o TI, né? A partir de esta equação inicial, né, nós levamos a deixar em destaque TI. Então, esta equação, 256, isto vai ser igual a 256 menos o timer 0 vezes 4 vezes o prescaler. Que o prescaler está aqui, o prescaler. E tudo isto dividido o cristal que está aqui e F4 para que ele sempre pegue esse valor. Aí. Pronto. Houve um erro. Onde que está o erro? TMR0, por favor. Estou pensando já na programação. Timer 0 é este valor. Pronto, está aqui. Então dá 30 milissegundos, daria 30 milissegundos. Mas aqui, claro, porque ele considera como se fosse possível o timer 0, mas já sabemos que não, são valores que não nos interessam. Só nos interessam estes últimos. Por que será que está arredondando? 256. O timer, não é com relação ao timer, ao prescaler, a este prescaler. Não, perdão, sim, é este aqui, F4. O C8 na verdade não seria, seria o valor do timer, mas o valor do timer arredondado. Valor do timer arredondado. Né? Então seria D. E aqui esticando a equação mudaria. Perfeito, agora sim. O erro destes dois parece igual, que é isso que nos interessa, né? Estes dois têm o mesmo erro em princípio. B15, isto e isto. Claro que é curioso, né?
Se aqui passa 22, eu preciso o valor arredondado, que seria de 14, de 15. Isso. Teria o mesmo erro, então tanto faz. Qualquer que deseje utilizar vai dar. Então, para calcular o erro do valor que foi calculado aqui, com relação ao tempo exato, será igual ao valor absoluto entre o valor que nós conseguimos calcular, que tem um erro, menos o valor exato que pretendemos, que é esse aqui com F4, para garantir que vai referenciar sempre isso, dividido o valor exato, que é este mesmo, e um F4 para manter a equação. Listo. Puxamos e ele adota para todos já a mesma equação e vamos formatar para ele nos dar em porcentagem o erro. Então observem que estes não me interessam, certo? Todo isto já não me interessa, por quê? Porque aqui já deu negativo. E estes dois ainda me interessam porque são valores que estão dentro da faixa e das possibilidades de 8 bits e com um erro de 0,16%. Ou seja, qualquer dos dois que você escolha vai ter o mesmo efeito. Agora, para que a tabela fique ainda mais interessante, nós podemos aqui já neste arredondamento fazer uma formatação condicional, criamos uma nova regra para ele colocar valores que não estejam entre 0 e 255, que é o valor máximo. Vamos pedir que ele coloque já uma cor para formatação, um preenchimento em vermelho. Já indica que esse negócio não vai dar certo, né? O preenchimento está em vermelho. Podemos até fazer um efeito no texto. Queria colocar a cor. Creo que coloquei cor branca e o preenchimento vermelho. Isto, ok. E aí fica bem em destaque o que não pode ser, né? O que não presta. Então, neste caso, estes já indicariam que não devem ser considerados para o análise e somente estes valores aqui são os interessantes, né? Outra coisa que a gente pode considerar é um erro, uma tolerância ao erro, né? Neste caso, pues, os dois são iguais. Pero 1% de erro, digamos que já dependendo se da base de tempo e da aplicação, pode ser complicado. Então, erros tão pequenos como 0,16 poderiam ser aceitos, né? Agora, observem que na tabela eu posso aqui agora mudar de tempo de interrupção, por exemplo, para 150 microsegundos, expoente a -6. E aí ele vai me indicar quais são essas opções. Olha, só para Scalar 2 que tem erro de 0%. Já esse é muito bom, né? Já seria a escolher, porque os outros, mesmo que conseguem, ó, observem que dá para colocar 255 nestes casos de arredondamento, curiosamente, ainda conseguem, só que o erro é muito gritante neste caso. E neste estou suspeitando que não... realmente não está dando. Vamos ver se este tem um erro aqui no tamanho de formatação da célula. O número não tem casas decimais. Pode ter casas decimais, exatamente. Aqui tem 1, 2, 3, pode ter 6, 1, 2, 3, 6 casas decimais neste exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui dá 255, os dois arredondados dão 255 na máxima. Claro, o erro é mais expressivo para conseguir esses milissegundos, né? Então, não é interessante porque ele, na hora que faz a mudança, né, de FF, passa a gerar a interrupção, ele terá um 70% de erro. Então, com certeza, é uma condição que não poderá ser, né? 14, 6. Então, a gente pode dizer que se ele tem mais de 1%, não nos interessa, né? Ou 2%. Aqui a gente decide, do mesmo jeito,
dá para colocar aqui uma condição para ele automaticamente nos dar as respostas, né? Uma nova regra que esteja um valor de célula que seja maior do que, vamos colocar aqui 2%, só para que apareçam outras opções aí. Mas que deu? Não coloquei as condições, né? Que essa formatação, que os valores que estão, como é que é? Os valores que sejam maiores que 0,2%, vamos colocar que sejam menores, é menor ou igual ao 2%, então ele coloca em verde. Texto vai ser em um verde mais claro e o preenchimento é um verde, este verde. Então vamos aqui a fonte, uma cor que seja oscura, como este aqui, ok, vamos colocar aqui, ok e ok, aplicar, ok. Então aí está, aí já ele me disse quais são as duas opções, as três nesse caso, as opções três. Se eu quero 450 microsegundos, ou seja, 450 exponente a la menos 6. Aí aparecem outras opções que podem, né, as opções que são interessantes para isso, né? Se a gente quer 1 milissegundo, um exponente a la menos 3, aí aparecem já aqui, já o primeiro parece que tivesse erro 0%, né? Mas aqui já ele me avisa que não é uma a considerar, né? Os outros ainda que tem, né? O 6, o 4 e o Prescaler 4 e 8 dá 0%, 8,8% com 1632, mas os outros, mesmo que dá para usar, eles têm um erro de 2,4%, né? A precisão se compromete. Enfim, essa é uma forma também de estudar esse cálculo do Prescaler, né? Então, voltando à nossa realidade aqui, e vamos passar a ver os registros, né? Então, já entendemos que nós temos como criar umas bases de tempo que permitem que ele incremente e quando ele gera o overflow e gera interrupção. O tempo que ele utiliza para incrementar é um tempo que é determinado pelo cristal que está sendo utilizado, pelo tipo de oscilador que está sendo utilizado e obviamente pelo Prescaler, sendo o Prescaler um fator de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ou 256. Os registros que utilizaremos para isso estão aqui. No caso, estará o registro Option Register, onde Option Register apresenta nos bits 2 e 0. Nesses dois bits 2 e 0, vamos fazer um pouco menor aqui. Este aqui, 2 e 0. Eles têm o Prescaler. A gente assigna o Prescaler nestes 3 bits. Nesses 3 bits que estou assinalando aqui. Esses 3 bits. Então veja, se você coloca 00, estará colocando um Prescaler de 2. 001, um Prescaler de 4. Ou um Prescaler de 8 com 010. O máximo, 256, você coloca quando tem 111 nestes 3 bits aqui. Então se eu coloco os 3 bits aqui, 111, aí tem um Prescaler de 256. Eu quero Prescaler 8, então o Prescaler 8 aqui será este de 010. Então colocaria 010 nesses bits. Observe o seguinte bit que é o Prescaler Assignment. O Assignment. Esse Prescaler determina se é para o Watchdog Timer ou para o módulo do Timer 0. Nesse caso é o Timer 0 que nos interessa. Então tem que ser um 0. Vou colocar aqui um 0. Depois aparece o Timer 0 Source Age Select Bit. Como o timer pode ser alimentado com uma fonte externa de clock,
Aqui está indicando se é por uma transição, uma borda de subida ou uma borda de descida. Este timer pode utilizar, então, vamos ver aqui. Aqui, vamos ver aqui que ele possui pelo pino RA4, é este aqui. RA4, ele possui uma função de timer clock. Esse timer clock é a possibilidade de injetar um sinal de clock ao timer por esse pin e assim incrementar na velocidade em que esteja entrando por esse pin. Então, aí aqui nós vamos selecionar o 1 ou 0 para essa transição. Na verdade, como não vou utilizar, tanto faz, vou colocar um 0, né? Esse aqui foi esse, né? Para o bit 5, timer 0 clock to date, aqui é onde determina você quer externo ou quer interno. Observe que ele está na transição 1, se ele tem um bit 1, ele vai pelo pin RA4, aquele pin que já vimos que entraria um sinal com borda de subida ou borda de descida. Observem que quando o microcontrolador é iniciado, energizado, ele estará em 1, esse pin. Ou seja que ele esperaria o sinal de clock por esse pino. Por isso, na configuração do option, nós vamos ter que colocar um 0. Perdão, errei aqui, né? Esse é este 1. Timer 0 clock search e select bit. Então, nós vamos colocar o 0 para que o clock seja o interno, né? Então, vamos colocar o 0 aqui. Muito bem. O bit 6, interrupt H select bit, pois ele tem uma possibilidade de interromper pelo pino RB0, mas também não é de nosso interesse neste caso, pode ser, vamos manter qualquer valor aí, pode ser um 0, né? E RBPU também são uma configuração da resistência de pull-up internas da porta B, que não nos interessa neste caso, então vamos mantê-las desativadas com 1. Então aqui já tem um 1, vamos deixar um 1. Né? Aqui eu utilizei cores aqui, pois vamos utilizar as cores. Aqui seria um 1, este bit 7, certo? Então, neste caso, se eu for pensar qual é o valor em hexadecimal que vamos colocar ali, seria um 82H, onde esse 82H determina um prescaler de 8, né? Ou um prescaler de 8 e a assignação do prescaler ao timer 0, assim como desativa o clock entrando pelo pino da porte A4. Se eu quero, quero somente mudar agora o timer para o prescaler para 64. Então este prescaler seria, se for para 64, teríamos que selecionar esta opção, que seria 101. Ou seja que o valor que vamos colocar no Option Register seria de 85H. Então, a gente simplesmente brinca com o prescaler, determina o tempo que deseje e pronto. Estaríamos trabalhando com isso. Então, se nós queremos um prescaler de criar um sinal num pino, vamos supor o pino PTD0, onde está o LED. Claro que não vamos vê-lo somente para manter a mesma linha, a gente coloca no osciloscópio aí, veria o sinal de 5 milissegundos, né? Se o prescaler for de 5 milissegundos, o que aconteceria com... perdão, se o TI é igual a 5 milissegundos, qual é o valor do timer 0? Com um cristal de 8 MHz. Então, afortunadamente, nós já temos isso solucionado aqui no Excel. Então, nós vamos colocar aqui os 5 milissegundos, 5 exponente a la menos 3, com um cristal de
8 MHz. Então será 8 exponente a la 6. 8 MHz, está aí. Aqui aparecem uns valores que não estão sendo. Isso. Então já aparece que temos 3 opções iguais. A mesma porcentagem de erro. Então o valor do timer pode ser 64, B2 ou D9. São valores que esse timer pode assumir. Então o prescaler será, vamos colocar um prescaler de 128. Só porque eu quero, né? Porque poderia ser qualquer desses últimos 3. Mas o TMR0 seria B2. Seria um B2. E o prescaler, vou deletar aqui, o prescaler seria de 128, 128, então seria aqui 110, então 110, que seria um 86H, com um prescaler de 128. Então essa forma de calcular os tempos para a interrupção. Beleza? Então a seguir vamos fazer um exemplo de como seria o fluxograma de um código para, não digamos piscar um LED, porque com a frequência de 5 MHz, com um período de 5 MHz, não vai ligar o LED, não vamos vê-lo ligado. Ou melhor, não vamos vê-lo piscando, ligado sim, mas piscando não. Dará a percepção de ele estar continuamente ligado. Mas a intenção é poder gerar um código para simular e depois em outro vídeo a gente faz com que o LED pisque em um período de 500 milissegundos, por exemplo. Então vamos agora partir para um código. Isso sim, falta um registro. O registro Inchcon. Antes de fazer o código, vamos ver um dos registros. O registro que liga ao módulo. Realmente nós aqui nos preocupamos por entender os tempos. Calculamos o tempo da interrupção. Agora vamos ver que o módulo deve ser encendido, deve ser ligado. Ligado. Então, como se liga a esse módulo? Vamos ver aqui que ele possui o registro Inchcon. O registro Inchcon, ele possui, obviamente, 8 bits. E o bit 0 faz referência a uma interrupção pelo pino RGB. O RGBIF, o register port B, chain interrupt flag, que permite detectar com este bit o que está acontecendo. Com este bit o que acontece é que ele é um flag, é uma bandeira que indica que a interrupção dos 4 bits da port B, de RB4 e RB7 mudaram. Qualquer mudança na tensão nesses bits gera um flag. Não me interessa neste momento. Então pode deixá-lo em 0, em 1, tanto faz. Esta é uma flag. As flags são indicadores de que uma interrupção aconteceu. Então, não é uma interrupção que estou estudando neste caso, então não me interessa, pode deixar um 0, né? Interrupt flag interna, external interrupt flag do pino RB0 também não me interessa, essa é aquela interrupção que acontece no pino RB0 por borda de subida, borda de descida, também não interessa. O interrupt flag do timer 0, esse sim interessa. E ele é uma bandeira que indica que aconteceu a interrupção, aconteceu o overflow. E aqui é interessante destacar que deve ser limpada, cleared. Ela deve ser zerada por software. Então, cada vez que entremos na interrupção, tem que deletar essa bandeira manualmente. Se não se deleta, ela entra novamente a interrupção. É um flag somente para vocês saber que o processador atendeu a interrupção. Então essa vai. O RGBIE é o liga da interrupção dos 4 bits pela port B, não nos interessa. Interrupt enable do pino RGB0, a interrupção que acontece pelo pino RGB0 também não interessa.
O timer 0 interrupt enable também sim me interessa, porque esse é quem liga o módulo do timer para ser interrompido, ou melhor, para interromper o processador. Então, este me interessa. O periférico interrupt enable deve ser 1, né? Me interessa, claro, porque ele é quem vai permitir que os periféricos interrompam o processador, e o global interrupt enable, que permite que qualquer interrupção realmente seja atendida pelo processador. Então, global interrupt enable, PIE, timer OIE e timer OIF são os que me interessam. Neste caso, vou inicializar este registro com 00, sendo que vou colocar aqui em destaque o timer 0, que me interessa, né? Claro. Vamos colocar aqui. Vamos mudar estas cores que me incomodam aqui. Um vermelho para não nos interessa, né? Não nos interessa. E assim a gente consegue vê-lo melhor. Este interessa. Ah, agora sim. Então, desses que não interessa, pode deixar em 0, né? 0, 0. O outro que me interessa deve estar em 0, indicando que não há interrupção. Já limpa essa flag, essa bandeira. O seguinte que não interessa, vamos colocá-lo com 0. Já está em 0, mas vamos garantir que está em 0, igual que este interrupt flag em 0. O seguinte externa pelo pino RB0 não interessa, o seguinte interessa e vai ser em 1, 1 e o último 0. Eu não ligo ainda, normalmente eu não vou inicializar este GIE, este Global Interrupt Enable, até não ter certeza que tudo o microcontrolador está configurado. Então, um valor comum que vamos encontrar em INCHCON quando é configurado é este valor de 60H, né? Esse é o valor que vamos encontrar quando esteja configurada essa interrupção no microcontrolador. Então, visto isso, vamos fazer um pequeno código aqui no lado destes dois registros. E este código inicia, como sempre, com início, né? Então, vamos aqui no início. Este início já parte para config microcontrolador. Lembrando que eu sempre utilizo uma função para inicializar o microcontrolador, para configurá-lo. Então, lembrando, o que estamos fazendo aqui? Simplesmente vamos piscar. Bueno, piscar não, vamos gerar uma onda quadrada de 5 milissegundos de nível alto, 5 milissegundos de nível baixo, 10 milissegundos de período, portanto, no pino PTD0. Isso que eu vou fazer aqui. Então, para depois decodificá-lo e fazer uma simulação. Então, na configuração, depois de configurar o microcontrolador, ele parte para configurar o bit de INCHCON GIE, colocá-lo em 1. Aqui já garanto que quando volta do config microcontrolador, já todo microcontrolador está configurado, né? Por isso, imagino eu que não tendo nada mais a fazer. Neste caso é um programa bem simples, não deve gerar problema, então por isso tenho certeza que aqui já o microcontrolador está configurado. A seguir, pues não tem nada a fazer, porque a forma de piscar acontecerá na interrupção. Então aqui podemos colocá-lo em não faça nada mais, em um loop infinito aí, ele vai ficar fazendo nada. Agora, o que acontece na configuração? Quero ver já a configuração. Então vamos aqui por config microcontrolador. Esse fluxograma. Config microcontrolador. E vamos colocar aqui
Não deu certo fora. Mas cada vez está ficando mais pequeno. Vamos deixar aqui. Meu Deus. Acho que era melhor pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. E está pequeno, mas eu consigo aqui. Isso. Vamos deixá-lo aí. Então, dentro das coisas que temos que garantir, já sabemos que está no port, no option e no Inchcon, né? Então, os valores que foram calculados para esses 5 milissegundos com prescaler 128, com um cristal de 8 MHz, está o número 86 para Option Register e um 66 para Inchcon. Então, já que conheço isso, eu vou fazê-lo aqui. Então, para Option Reg, Option Register, ficou estranho aí, né? Em Option Register vamos com um 86H. E em Inchcon vamos colocar um 66H. Está ficando estranho esses 66H. Pronto. Não foi tão perfeito, mas estava bem. Isso. Bom, então estamos com estes a configuração. Eu vou utilizar uma variável que permita dentro da interrupção saber o estado da saída, se está em alto ou está em baixo, se está em 1 ou está em 0, 5 ou 0 volts. Então essa é uma variável que eu vou utilizar aqui como um aux, vou chamá-la de auxiliar, né? Aux. Eu tinha aí um LED, né? Então vou chamá-lo aux LED, porque eu sei que tem um LED aí. Então vamos, lembrem que não é para vê-lo piscar, no futuro sim, mas agora não. Eu lembrando aqui, o hardware está em port D0, tem um LED. Então somente para saber o estado do LED. Claro que, novamente repito, não vamos vê-lo pela frequência em que está, né? Mas eu crio esta variável aqui, aux LED, só para saber, lembrar que aí tem um LED. E bom, porque no futuro próximo vídeo vamos ver como piscar esse LED a 500 milissegundos. Então, coloco aqui o aux LED. O valor de 00 e uma inicialização. Pronto. Aux LED está aí. E qualquer coisa que vamos pensando em que tem que ser feito, vamos alimentando esta subrotina de config microcontrolador. Não fecho ele aqui, não faço return porque não sei se vou precisar mais coisas, né? Outras informações. Então vou deixá-la aí e até vou colocar esse fluxograma, esse pedaço de fluxograma aqui no lado para eu fazer minha interrupção aqui embaixo do programa início e me apoiar aqui dos registros que tenho que ver. Então a interrupção é esta interrupção do timer. Lembre que existe um vector 4 chamado vector de interrupções. Essa é uma referência importante
para saber que o código, quando é gerada a interrupção, o módulo do timer leva o program counter a apontar a esse endereço, a esse vetor. Aí vai um goto interrupt e aqui aparecerá então interrupt do timer. Então eu vou chamá-la interrupt do timer, intertim. Eu vou deixá-la como uma função. Intertim. Bom. Essa função do intertim, então, a primeira coisa que deve ser feito aqui é muito importante. Isso é o que deve ser feito sempre. Observem que a única coisa que vamos fazer aqui é mudar o estado do pino do PTD0. Então, agora já lembrei aqui um detalhe que faltou. Vou colocando para não esquecer. O 3D, né? O pino 3D, com o registro 3D, o pino... ficou errado aqui. O bit D0 tem que ser configurado esse pino como saída, né? Então, o 3D,0 deve ser configurado como uma saída. Então, vamos 0. Output. Isso. Aí, na medida que a gente vai lembrando, vai colocando, né? Coisas do processo de desenvolvimento, né? Por isso, quando a gente tem a plateia, tem os alunos, eles ajudam a lembrar desses pequenos detalhes. Enquanto eu estou focado aqui na interrupção, alguns alunos já detectam que falta esses detalhes. Bom, a ideia é não fechar essa configuração desse config microcontroller justamente por isso. Na medida que vão aparecendo detalhes, vamos colocando. Então, intertim, primeiro vamos vamos recarregar o valor do timer. Lembrem que o timer passou a 0 quando aconteceu a interrupção e devemos forçar para que novamente esteja em B2. Então, uma boa prática aqui é já inicializar o timer 0 novamente com B2, né? B2, novamente com B2. Também na sequência sabemos que temos que mudar o valor do estado do pino PTD0, que nós temos uma chamada AUX-LED. AUX-LED é o que vai sair pela porta D. Então, se nós colocamos aqui uma XOR de AUX-LED, XOR com 01H e o resultado vai para AUX-LED, nós teremos que estar cientes que esta XOR permite negar. Com este 1 ele nega o bit mais baixo de AUX-LED. Ele nega. E depois vamos ter o AUX-LED na port D, né? Levar AUX-LED para port D. Todos os pinos que estejam como saída serão afetados, mas nós só temos o port D 0, né? Se precisássemos somente alterar esse bit, teríamos que mudar aqui o algoritmo, né? Agora, se ainda não está convencido de que foi feito aqui nesta XOR, vou fazer aqui uma pequena explicação. Primeiro eu vou fazer aqui o diagrama de fluxo. Vamos tentar organizar isto aqui. Ele às vezes me entende. Por exemplo. Isto aqui está. Então, a situação foi a seguinte. É azul. E são zetas. A situação é a seguinte. Uma XOR
é uma porta, a lógica do XOR A, B, C. A tabela da verdade da XOR implica que quando são iguais, a saída é 0, em outro caso é 1. Então observem que se eu fixo uma entrada A BCC, ou seja, a 5 volts ou 3 volts, dependendo da tecnologia, ou seja, um lógico, nós estaremos nesta condição quando A é 1, né? Essa é a condição. Agora, observar que quando é 0, o pino B é 0, quando em B é 0, a saída é 1, e quando B é 1, a saída é 0. Ou seja, nós temos aqui construído um negador. Então, quando se faz uma aux-LED XOR com 01H, 01H é 00000001. E o valor de aux-LED, que é, no início, na primeira vez, é 000000. Este é aux-LED. Vamos deixar aqui. E vamos fazer a XOR. Então, vai ser, conforme esta tabela, está em 0, passa a 1. E o resto que é igual é 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, observem que ao armazenar esse resultado em aux-LED, já mudei o bit menos significativo, que é isso que a gente pretende. E depois sair pelo porte D. Aí já estará negado esse bit. Eu vou deixar isso por aqui de lado para não contaminar meus fluxogramas. A questão é que quando mexo nisso, ele demora muito para me devolver o controle. Bom, perfeito, não demorou tanto. Beleza, então está aqui, estamos em Interchim, aux-LED. E antes de retornar, eu tenho que limpar a bandeira do timer 0, que é o bit 2. Então, aqui seria timer 0 interrupt flag do Interchim. Oh, ficou apertado. Vamos ter que reescrevê-lo aqui. Então seria Interchim, o nome do registro, o bit timer 0 interrupt flag. Eu acho que estou em uma escala que não me favorece escrita. Interchim timer 0 interrupt flag é o bit 0. Estou limpando esse flag. Que será? Vamos ver. Pronto. Às vezes me entende, às vezes não. Aí está, Interchim interrupt flag. Então, observem que na interrupção foi feito, primeiro se carregou o valor no timer 0, se fez o que tinha que ser feito dentro da interrupção, né? Se a gente pode colocar aqui um pontinho mais do que é sempre importante, aqui o timer 0 B2 e Interchim timer 0 interrupt flag passou a 0 e já pronto, pode retornar. Retorno. E importante percibir que es un retorno de interrupción. Entonces me permiten corregir aquí. No es un retorno cualquiera. Es un retorno de interrupción. De interrupción. Interrupt. Así ficou. Un poco mayor aquí, no tem problema. Ampliamos. Ahí está. Retorno de interrupción.
Então, esse retorno de interrupção tem uma instrução retfile que é exclusivamente para retorno de interrupção. Por quê? Porque quando ele entra na interrupção, o bit Global Interrupt Enable, o GIE, este GIE, ele passa a zero automaticamente. Ele, por hardware, coloca ele em zero, para não acontecer outras interrupções dentro dessa interrupção. Quando ele retorna utilizando retfie, que é o retorno da interrupção, ele ativa automaticamente esse GIE, esse Global Interrupt Enable, permitindo novamente que ele seja interrompível. E essas seriam como as condições básicas. Então já temos os fluxogramas e acredito que com config micro já podemos fechá-lo. Isso. Então vamos fechá-lo com um retorno. Eu tento não colocar instruções nos fluxogramas, né? Sim, era assim. Pronto. Aí estão os fluxogramas. Agora o processo de decodificação, depois simulação. Vou colocar aqui este fluxograma para decodificá-los no lado, né? Pronto. Então vamos com o primeiro. Vamos alinhar um pouco aqui. Beleza, normalmente aproximamos aqui para favorecer a escrita. E o primeiro, nós temos uma variável auxLED, né? Então vamos fazer aqui um auxLED, aqui um EQ, o endereço 20H, a gente já viu por que o 20H, né? Porque é o primeiro endereço que está disponível de propósito geral na memória RAM. Aqui aparece o 20H. Então, não percam sempre essa visão de o porquê estamos utilizando o 20H para armazenar as variáveis. Depois vão call configuration e vamos. Então vamos ao início. Início está no vetor 0. Então vamos aqui colocar as diretrizes do compilador a gente não coloca aqui, somente para referência do mapa de memória como estamos organizando e do código em si. Então aqui será um go to início, já imaginando que vamos colocar no endereço 0. Depois teríamos no operation, que seria endereço 0, 1, 2, 3 e aqui go to interteam, como foi chamado, né? Interteam. Então observem, se isto está no endereço 0, vamos colocar aqui um organization 0 clássico em assembler. O que acontece aqui? Origin 0H, ele coloca o código a partir do endereço 0H, então aqui seria 0, 1, 2, 3, 4 e aqui já começaria o código com início, no endereço 5. Início, 2 pontos, e aparece call configuration, call config microcontrolador, então será call config microcontrolador, depois tem uma ativação do pino de GIE, que é o 7º bit do Intcom, então será bit set file Intcom set.
Na sequência já caímos aqui em um loop infinito, então vou colocar aqui um operation e aqui um go to in1, onde in1 esse aqui no operation. Vou colocar esses pontinhos só para saber que estou escrevendo nessa mesma linha, né? in1, aí está, go to in1. Correto. Depois vamos por interteam. Interteam está aqui. Interteam. E ele coloca um B2 em timer 0, então será um move, que ficou como uma U, né? Vamos colocá-lo melhor. Um move literal W 0B2. Quando, isso é muito importante, quando o número inicia com letra, sempre tem que colocar um 0 antes, senão o compilador marca um erro. Depois dizem fazer uma XOR com 01H e AUXLED. Primeiro mover esse 0B2 para TMR0. Então primeiro coloco o B2 em W e depois move work to file. Qual file? TMR0. Na sequência coloco para fazer, já fiz isto, agora vou fazer este outro, que é colocar fazer uma XOR com AUXLED. Então será primeiro colocar o valor de 01 em H, move literal W 01H, depois move work, perdão, já está em W o valor de 01. Agora vou fazer XOR. Então, XOR work to file. Qual file? AUXLED. AUXLED. E o resultado vai para esse file, ou seja, em AUXLED. Na sequência, lembrem que em W está ainda o valor e colocar AUXLED. Já fiz então isto, agora vou colocar o AUXLED em port D. Então será, já AUXLED tem o valor, porque foi aqui guardado nele. Agora também teria que levar esse AUXLED para W e depois W para port D. Então seria um move file. Move file, qual file? AUXLED para W. E de W, move work to file, qual file? Port D. Então já fiz este movimento, já em port D mudou o valor. Na sequência então estará interteam, timer 0, interrupt flag. Estou limpando a bandeira de interteam, do timer 0 interrupt flag. Essa bandeira no interteam é o bit 2. Bit 2. Então será interteam, vírgula 2. Será bit clear file, interteam. Perdão, interteam não, intcon, vírgula 2. Estou limpando a bandeira de timer 0 interrupt flag que está no bit 2 de intcon. E depois vem um retorno de interrupção. O retorno de interrupção é return return file interruptible. Beleza. Na sequência vem config microcontrolador. Esse config microcontrolador deve seguir mais ou menos aqui. Ficou meio apertado este código com o fluxograma, né? Muito perto. Mas vamos lá, config microcontrolador. Está aqui. Aí está, config microcontrolador. Lembrando que isso tem 2 pontos aqui. A partir das novas diretrizes do PIC Assembler. Config microcontrolador. Este config ficou estranho aqui. Config microcontrolador. Então, teremos que ver quais destes registros estão no banco 0, no banco 1, ou no banco 2, no banco 3. Então, temos option e 3D, que é option 3D e timer 0.
Estou observando aqui, dá para ver que esses registros estão aqui. O timer 0 que já tínhamos visto que está aqui. O option reg que está no banco 1. 3D que está no banco 1 e Inchcon que está em todos os bancos, tanto faz. Então, Option 3D está no banco 1. Terei que mudar de banco. Como mudamos de banco? Com o registro status em RP0 e RP1 estão as formas de mudar. Se eu mudo RP0 para 1, já passo para o banco 1, RP0. Então, somente colocando um aqui, já ele muda de banco. Uma vez que os valores 000, padrão, quando ele é energizado, indica que está no banco 0. 000 indica que ele está banco 0. E por bit 7 que está no banco 0 e bit 6 e 5 que indicam realmente que está no banco 0. Claro, este bit 7 é para outro tipo de endereçamento que nesse momento não estamos estudando. Então vou colocar os registros aqui, vou fazer aqui, vou colocar um número do banco. Option reg está no banco 1, Inchcon está tanto em 1 como em 2, 3, 4 e 5. Mentira, 0, 1, 2, 3. AuxLED está no banco 1, ele é só o registro que está no endereço 20, mas está no banco 0, perdão, banco 0. Vou fazer aqui bem, vou fazê-lo bem, porque já fiz uma piada, já o pessoal fica confundido. Então, banco 1, esse é banco 1, 2, novamente, esse é 1. Mas este é 0, 1, 2 e 3. A AuxLED está no banco 0. E 3D está no banco 1, somente isso. Então, já que sabemos que este está no 1, este está no 1 e Inchcon também no 1, vamos aproveitar e vamos fazer esses três no banco, quando mudemos de banco. Então, vamos mudar. Primeira coisa, mudar de banco. Como mudamos de banco? Bit 5 de status, colocá-lo em 1. Isto é bitsetfile status, vírgula 1. Perdão, bitsetfile status 5. Não, estava escrevendo errado. Status bit 5, que é de RP0. Muito bem. Na sequência, vamos por Inchcon, pode dizer, move. Na sequência não, na sequência é option primeiro. Então, mover um literal para W, qual literal 86. H. Depois mover word to file, qual file, option reg. Depois Inchcon, move literal W. 66H e move work to file. Qual file? Inchcon. Depois vamos para 3D. Então será somente colocar um 0 no bit 0. Bom. Claro, porque uma coisa foi AuxLED colocá-los em 8 bits e uma coisa foi só alterar o bit 0 de 3D para alterar de saída esse bit, né? Então será bit clear file, o 3D, o bit 0. E agora mudamos de banco novamente para o banco 0, bit clear file status 5. Status 5,5, né? 5. E na sequência, então, colocamos AuxLED em 0. Então, clear file AuxLED. Então, já teremos os 4 e agora somente um return. Pronto, esse é o código que será utilizado para simular a interrupção. Então aqui já estamos no MPLAB, vamos abrir um novo projeto para esta simulação. Vamos aqui.
Ó, passando, bit 16, F877A. Simulador, next. O simulador o ensamblador compilador vai ser PIC Assembler. O projeto, vamos chamá-lo de Interchim 5 milissegundos, 5 ms. Pronto. Sur files, vamos criar um novo. Este chama, o nome vai ser main, care e finish. Agora preparamos aqui o assembler, as configurações globais, traço WI, traço WL, vírgula, traço pcode igual 0h. Isto, ok? Agora vamos aqui a set configuration bit para abrir. Vamos colocar um cristal de 8 MHz, HS, watchdog timer off, tudo em off. Vamos deixar tudo em off e gerar o código fonte para depois selecionar, Ctrl C, Ctrl V e já tem o cabeçalho principal. Aqui vamos colocar a configuração das variáveis. Então isto vai ser assim. Eu vou colocar um pouco para cá, Isto não vamos precisar. Então vamos lá. Então aqui foi aos LED IQ 20H aqui psection code e aqui vamos com um go to início um operation e um go to interchange. Aqui aparecerá então início, dois pontos, cal config microcontrolador, config microcontrolador, bitset file, intcon, 7, ini1, dois pontos, no operation, go to ini1, depois está interchim, dois pontos, move literal w, 0b2h, move port file, tmr0, move literal w, 01h, XOR word file, aux led f, move file, aux led w, move port file port d, bit clear file, intcon 2, letv config microcontrolador, bitset file, status 5, move literal w 86h, move port file option
action ready, move, literal W, CCH, move Word file, inchcon, clear file, 3D, 0, clear file, status 5, clear file, aux LED, return. Pronto, terminei. Vamos ver se houve algum erro ou na digitada. Então, para isso, vamos abrir aqui, expandir isto e vamos compilar. Faltou um end, mas ele não marca erro por isso. A ver, esse tem um erro por outra coisa. E aqui já vi um inchcon. Muito bem. Vamos lá. Outro erro. Sintaxis. P section. Vamos lá. E pronto. Sempre tem algum detalhe para corrigir. Então agora, para determinar a interrupção, se a interrupção está funcionando ou não, nós vamos utilizar o debugging aqui, clicando. Então já ele compila novamente e ele vai se disparar, vai aparecer, não, nem saberei onde que está. Vou parar aqui o programa, vou colocá-lo aqui na interrupção de que está, go to interchim. Quando ele chegue aqui, ele vai parar. Então vamos mandá-lo rodar, para ver se algum dia para aí. Se não para, é porque não está se interrompendo, como aparentemente está acontecendo. Então vamos revisar o que deu. Então vamos resetá-lo. Está resetado. Bom, eu já coloquei aqui na interrupção, mas eu preciso aqui no início também eu preciso também aqui no início um breakpoint. Em interchim preciso outro breakpoint. Onde é que está interchim? Está interchim aqui, beleza. Então vamos ir passo a passo para ver onde é que está, porque não está indo onde tem que ir. Fez um over, beleza, não tem problema. Go to interchim, já foi para a interrupção. Foi muito rápido, acho que deve ter um erro por aí. Vamos lá. Antes de ver se isso está funcionando ou não, eu quero ver os tempos, né? Quero ver que ele esteja chegando lá. Go to, aí fica aí em go to. Se eu mando rodar, ele para na interrupção. Aparentemente está. Eu estou vendo aqui, estou monitorando, então quando eu mando rodar ele para aí na interrupção, observe. Eu mando rodar, cai novamente aí. Vou uns passos aqui, mas se mando rodar, ele para novamente na interrupção. Então, se está acontecendo a interrupção, será que está a cada 5 milissegundos? Isso que vamos descobrir aqui. E eu já tenho algumas janelas abertas de outros trabalhos, então eu vou mostrar aqui de onde que vocês pegaram o cronômetro. Stopwatch, aqui em Windows, debugging, stopwatch. Quando clica no stopwatch, pois aqui ele marca todos os tempos que tem corrido. Então aqui vamos limpá-lo. Observem que quando eu rodo uma instrução, ele vai marcando aqui o tempo dessa execução, né? Os ciclos e o tempo. Então vou zerar aqui e vou pedir, na verdade, aqui está como confuso, vou tirar este aqui, este breakpoint, vou levá-lo até o breakpoint, vou zerar, limpar e zerá-lo, e vou pedir para ele executar-se, né, até aparecer novamente a interrupção. Então vamos lá, aí parou. Ele demorou 9.991 milissegundos, o dobro do que queríamos. Claro, nesta hora a gente tem que suspeitar que pode ser que não esteja configurado o cristal.
Puede que tenha um cristal de 4 MHz, aí dá mais ou menos o dobro do tempo. Então, para isso, a gente vai aqui na configuração do projeto, vai em simulador e configura a frequência. Bom, ele está desabilitado porque está rodando. Então vou colocar aqui um unlock, ele já para a simulação. Colocamos aqui a frequência em que ele está internamente, que seria de 2 MHz. Observe que aqui estava em 1 MHz, ou seja que ele tinha um cristal de 4 MHz. A gente configura aqui a frequência em que ele internamente está rodando, ou seja, a quarta parte do cristal. Ou seja, que isto vai ser 2 MHz. Aí vai provavelmente dar certo nosso tempo. Então vamos colocá-lo aqui, que ele pare. Pronto. E aí já está em Go to Início. Go to Início ele vai para a configuração, vai a configuração, enfim. E vou pará-lo aqui novamente em Go to Interesting. Aqui procuro minha stopwatch, limpo novamente tudo, deixo em zeros e peço para ele ir novamente a esse ponto. Então, executo e ele para aí automaticamente. Vamos lá. Ele demorou 4.9965 milissegundos. Ou seja, 5 milissegundos praticamente. Por que o erro? O erro está o erro que nós tivemos que aceitar quando calculamos ou quando arredondamos o valor do timer zero. Lembra? Então, é um valor bastante próximo, bastante aproximado. Poderíamos, para ajustá-lo, tentar, por exemplo, inicializar o timer zero em 0B3. 0B3. Vamos ver qual é o efeito de incrementar dentro da interrupção quando acontece essa recarga do timer. Se ele consegue se aproximar ainda mais. Eu coloquei um tempo, aqui se vai demorar um pouco menos. Então vamos colocar, estava em 2, então em B1, decrementei 1, para que ele tenha mais tempo em chegar, né? Então vamos lá, vamos a compilar novamente. E executa. Pronto. Aí está a interrupção. Aí está a interrupção. Então vou no stopwatch, limpo ele, faço várias vezes a interrupção, porque ele a primeira não vai dar porque já tinha um valor diferente, né? Mas observem que cada vez que clico aqui, ele cai no breakpoint, que é essa interrupção, ele está dizendo que está em 5.0605, ou seja, tem os 5 milissegundos, mas não é 5.0000. Então aí é um assunto de aceitar o quê? Um B1 ou um B2, certo? Ele originalmente era B1, mas conseguia 4.99, é mais próximo sem dúvida que este valor de 5,06005. Mas isso foi visto no Excel quando a gente não viu, quando a gente viu o erro relativo. Para saber se está mudando de estado, nós podemos colocar aqui, observar. Vamos observar a variável que chama outLedge, está no endereço 20H. Então aqui em Windows, vamos abrir em Target Memory Views o File Register, e aqui em File Register vamos identificar o endereço 20. Aqui 20, né? Esse seria 21. Esse 22, aqui 23, aqui 24, assim por diante até 22F, né? Então, este 20, nós vamos ver os momentos em que ele muda. Aí, cada vez que eu oprimo aqui o botão da interrupção, lembre que quando eu clico em este botão de Run Continuously, ele vai até encontrar o breakpoint. O breakpoint está aqui na interrupção, ou seja, que cada vez que eu clico Run, ele entra na interrupção, muda do estado, fica aqui no Operation um tempão e volta novamente a interrupção e para aí. Então, cada vez que eu clico, vou ver que aqui passa 01, 0001. Vamos lá. 00,
clico novamente 01, clico novamente 00. Então está funcionando, a variável está mudando. Agora eu quero ver se isso está acontecendo no PIN, quando eu levo a variável AUXLED ao PIN 0 de porte D. Então para isso vamos ver os periféricos, vamos ver, nós podemos vê-lo como Input Output Views, pode ser, e podemos vê-lo aqui no porte D, e aqui vamos ver o porte D, é isso que temos, né? E todos os bits, podemos vê-lo a nível de registro ou a nível de bit. Vamos vê-lo a nível de registro, então vamos lá, rodamos e aí dá para ver, né? O porte D mudando aqui, né? Mudando. Vamos colocá-lo aqui. Aí está, mudando, mudando. Esse é o porte D. Mudando 0, 1, 0, 1, 0. Aqui o valor em decimal e aqui o que está mudando. Aqui está mudando o bit 0 e aqui está mudando o valor, no que está realmente saindo. Então está corretíssimo. Aí dá para acompanhar os valores que estão sendo simulados. Correto. Bom, daí 1, 0, 1, 0. Então, não preciso fazer uma simulação passo a passo estritamente em tudo. E a gente faz umas pequenas simulações, nesse caso da interrupção e daquilo que está acontecendo. Se alguma coisa não está funcionando, teríamos que entrar e explorar cada um dos registros para ver onde que está o erro. Beleza? Acredito que neste momento pues já temos as condições para fazer outras simulações mais complexas. Nos próximos vídeos pues não vamos gastar muito tempo em calcular os valores da interrupção. Já também não vamos a conhecer a tabela em detalhe como foi construída para calcular o erro. Simplesmente usamos as ferramentas e pronto. Então tá, deixarei um link na descrição deste vídeo. Com este código, caso você queira já compilá-lo e ver como funciona, pues estaria aí na mão. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!